Você já imaginou um monstro gigante que se alimenta de diamante, ou pior, um sapo que só existe nos sonhos de uma criança? Meu parceiro, eu vou te mostrar agora as 7 criaturas mais estranhas que a Toho criou e que muita gente nunca viu. E aí, tudo certo? Se você caiu aqui é porque provavelmente gosta do Godzilla ou de um bom monstro gigante destruindo tudo, né? Mas hoje a gente vai além do Godzilla tradicional. Eu quero te levar para uma viagem no tempo, lá para a Era Showa. Para quem não tá familiarizado com o termo, a Era Showa é aquele período que vai de 1954, que é quando o primeiro Godzilla nasceu, e vai até 1975. Foi uma época bem marcante, digamos assim, né? O Japão estava mudando rápido, saindo de um trauma de guerra, entrando de cabeça na tecnologia e na psicodelia dos anos 60 e 70. E os filmes de monstros acompanharam isso também. Se no começo tudo era sério e sombrio, depois a coisa ficou um pouco estranha. A Toho começou a experimentar coisas que desafiam a biologia, a física e até o bom senso. Eu fiz uma curadoria pesada e separei as 7 criaturas que, na minha opinião, definem o que é ser fora da curva daquele universo. A gente vai falar de seres que não são apenas kaijus, mas sim conceitos abstratos e fora da realidade. Prepara aí porque o nível de estranheza só vai subir. Entrando com o nosso 7º da lista, né, para iniciar a nossa lista, eu escolhi o Gabara. E eu já começo te dizendo que ele está aqui por um motivo muito específico. Ele é um monstro que tecnicamente nem existe no mundo real do filme. Ele aparece em All Monsters Attack, de 1969. E a história já começa diferente na origem dele. Ele é uma criação da mente de um garoto chamado Ishiro Miki. O Ishiro é aquela criança que fica muito tempo sozinha, porque os pais estão sempre trabalhando, sabe? Ele sofre bullying na escola e, para escapar dessa realidade chata, ele sonha que está numa ilha de monstros. Lá ele projeta o medo que sente de um valentão da vida real na figura do Gabara. Isso é muito doido se você parar pra pensar, porque tira o kaiju daquele lugar de força da natureza e coloca ele como um trauma da vida de alguém. Visualmente, o Gabara é um desastre de design, né? Mas de um jeito que você não consegue nem parar pra poder olhar. Ele é baseado em um sapo mutante, mas parece um ogro azul sem cauda e com cabelo laranja todo espetado. E por falar em choque, essa é a principal arma dele. Ele tem 3 chifres na cabeça que canalizam eletricidade para os punhos. Ele não solta raios pela boca como o próprio Godzilla, ele te dá um soco eletrocutado. Pra você entender o tamanho desse bicho, ele tem 58 metros de altura. Ele é até um pouco mais alto que o Godzilla daquela época, que tinha 50 metros. Mas ele é leve, né, em aspas, pesando 23 mil toneladas, o que sugere que ele não é tão denso assim. A luta dele contra o Minilla, o filho do Godzilla, é uma das coisas mais estranhas da franquia, porque o Gabara se comporta como um moleque sádico de rua, rindo com um som histérico enquanto bate no menor. Ele é estranho porque personifica o lado mesquinho e cruel da humanidade em uma escala de 50 metros. Ele é o monstro menos majestoso da Toho, e é exatamente por isso que ele é tão marcante. Ele é um monstro nascido do trauma de uma criança, então coisa boa não iria ser. Seguindo para o nosso 6º da lista, agora se a gente está falando de uma estética diferente, o 6º lugar não poderia ser outro, né? O Ghidorah, o monstro de Smoug. Ele apareceu em 1971 e olha, o filme Godzilla vs Ghidorah é quase um filme de terror experimental. O Ghidorah é a resposta da Toho para a poluição absurda que o Japão estava vivendo naqueles anos. Ele não é um animal, ele é um superorganismo, mas especificamente uma colônia de seres microscópicos que vieram do espaço em um cometa e se alimentam de lixo, fumaça e poluição. A natureza dele é nojenta, ele passa por 4 estágios de evolução. Começa como um girino gigante na água, vira uma criatura que rasteja, depois um disco voador de lama e finalmente um monstro bípede de 60 metros de altura. O detalhe mais inesperado aqui são os olhos. O diretor do filme, Yoshimitsu Banno, queria criar algo que fosse visualmente perturbador de um jeito instintivo, e acabou funcionando, né? Os olhos piscam de lado e tem uma expressão de sofrimento e maldade ao mesmo tempo. O Ghidorah pesa 48 mil toneladas na sua forma final e é um dos poucos monstros que realmente deu uma surra no Godzilla. Ele emite uma névoa de ácido sulfúrico que derrete pessoas até os ossos em segundos. Tem uma cena no filme que mostra esqueletos de pessoas que foram pegas pela fumaça dele. Ele é único porque é quase imortal contra ataques físicos. O sopro atômico do Godzilla só atravessa a lama dele sem causar nenhum dano. A Toho usou o Ghidorah para mostrar que a poluição é um monstro que a gente mesmo criou e que é quase impossível de conter. Ele só foi derrotado porque o Godzilla usou eletrodos gigantes para conseguir desidratar a lama dele. Ver Godzilla arrancando 2 globos brancos de dentro do corpo do Ghidorah no final da luta é uma das imagens mais marcantes de toda a Era Showa.
Seguindo aqui para o nosso quinto lugar da lista, a gente tem o Gigan. Ele é o primeiro monstro da franquia a fundir carne e metal de um jeito realmente agressivo e perturbador. Introduzido em 1972 no filme Godzilla vs Gigan, ele é um dinossauro espacial que foi capturado e transformado em um ciborgue assassino pelos alienígenas de Nebulosa M, do Caçador Espacial. Aquelas baratas gigantes que queriam transformar a Terra em um parque temático sob o controle deles. O Gigan não é apenas um monstro, ele é uma ferramenta de guerra, uma arma que foi modificada para destruir tudo. O design do Gigan é o que eu chamo de peculiar. No lugar dos olhos, ele tem uma viseira cibernética vermelha que dispara lasers de precisão. Suas mãos não existem, no lugar delas ele possui ganchos de aço maciço, perfeitos para estocar e rasgar oponentes. Mas a peça central é a serra circular mecânica que ele tem instalada no peito. Para você ter uma ideia do impacto disso na época, ele foi o primeiro monstro a fazer o Godzilla sangrar de verdade nas telas. Ver o rei dos monstros com cortes profundos e jorrando sangue foi um choque para todo o público japonês, que estava acostumado a lutas mais limpas, sabe? Um homem vestindo uma fantasia de borracha contra outro homem de borracha. A Toho queria mostrar que os novos vilões eram mais frios, tecnológicos e desprovidos de qualquer instinto animal natural. Falando de estéticas, o Gigan tinha 65 metros de altura e pesava 35.000 toneladas. Ele consegue voar a uma velocidade incrível de Mach 3 dentro da atmosfera, impulsionado por barbatanas dorsais que funcionam como verdadeiras turbinas. Mas a parte mais intrigante e curiosa da física dele é como ele viaja pelo vácuo do espaço. Ele tem a capacidade de se encapsular dentro de um cristal de diamante gigante para voar em velocidades interestelares. É uma solução de transporte espacial muito doida, né? Sugerindo que a tecnologia cibernética dele consegue manipular a estrutura molecular da matéria para proteção e propulsão. Mano, me senti até um cientista falando isso tudo agora. Outra coisa que torna o Gigan uma figura totalmente fora do comum é a sua personalidade. Ele não se comporta como um animal agindo por instinto de sobrevivência. Ele é um mercenário de aluguel. Ele exibe um sadismo quase humano quando está ganhando, muitas vezes parando a luta para comemorar ou humilhar o adversário. Porém, ao mesmo tempo, o Gigan é um covarde de marca maior. Ele adora bater quando está em vantagem numérica, geralmente fazendo dupla com o King Ghidorah. Mas assim que o Godzilla revida ou a luta começa a ficar feia pro lado dele, o Gigan não pensa duas vezes. Ele liga os propulsores e foge para as estrelas, deixando o parceiro para trás no campo de batalha. Esse comportamento traiçoeiro e puramente calculista faz dele um mercenário com um visual de junk tech dos anos 70. E é essa falta de honra que garante a ele um lugar tão alto na nossa lista. E sabe o que é mais fascinante na Toho? É que esses monstros quase nunca são bichos gigantes. Eles são metáforas, né? Você já reparou nisso? O Ghidorah é a poluição, o Gabara é o bullying, o Godzilla é o trauma da explosão nuclear. Eles representam o caos que surge quando a gente perde o controle sobre o nosso ambiente ou a nossa tecnologia. E vai dizer pra mim que hoje em dia no mercado de trabalho o monstro que assusta muita gente é exatamente esse, o caos de dados. É muita informação espalhada e pouca decisão real. Para você não ser atropelado por esse monstro, você precisa dominar a ferramenta queridinha das empresas, o Power BI. Ele serve justamente para analisar os dados e ajudar na tomada de decisão rápida. Se você quer sair do zero e dominar isso de verdade, a hashtag está promovendo o intensivão de Power BI, meu parceiro. É um evento de 4 dias totalmente gratuito e sem pré-requisitos. Vai rolar do dia 23 a 26 de fevereiro. Você vai construir passo a passo 4 projetos completos: dashboards de venda, produção, RH e financeiro. É o tipo de habilidade que te faz se destacar em qualquer processo seletivo ou dentro da sua própria empresa, porque você deixa de ser quem faz planilhas, né, em aspas, e vira quem apresenta soluções. Tem material de apoio, apostila e tudo explicado de forma super didática. É bem completo mesmo, tá? Para garantir a sua vaga é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Não deixe o tempo passar, meu parceiro, porque as vagas para essa edição são limitadas. Mas agora, saindo do dashboard e voltando pro nosso radar de destruição, vamos escanear o próximo titã estranho da nossa lista. Descendo um pouco mais no nível de loucura, em quarto lugar temos o Megalon. Ele é o principal antagonista de Godzilla vs Megalon de 1973. E se você acha que o Gigan era o esquisito, o Megalon leva isso para um lado mais infantilizado, mas não menos inusitado. O Megalon é a divindade de um reino subterrâneo chamado Seatopia. Os Seatopianos se cansaram dos testes nucleares da superfície e mandaram o deus dele para destruir tudo. Ele parece um besouro rinoceronte gigante, mas no lugar de patas dianteiras ele tem brocas enormes. Essas brocas podem se juntar para formar uma broca única, permitindo que ele cave a Terra em uma velocidade de Mach 2. É basicamente
basicamente um tatu-bola metálico de 40 mil toneladas. A parte estranha do Megalon está no comportamento dele. Ele é descrito por muitos fãs como o monstro menos inteligente da Toho. No filme ele se perde no caminho até Tóquio e precisa de um robô, que seria o próprio Jet Jaguar, para que ele sirva como um cachorro guia, sabe? Quando ele perde o sinal de controle dos seus mestres, ele entra em pânico. Ele começa a pular e bater no próprio corpo como se estivesse tendo um ataque de birra. Ele cospe bombas de napalm que parecem esferas de energia e solta um raio em forma de relâmpago pelo chifre. Mas o que realmente fica na memória é a luta dele, que parece mais uma partida de vôlei ou uma luta de telecatch, com direito a ele batendo nas próprias nádegas para conseguir provocar o Godzilla. Ele é o ponto alto da fase em que o Tóquio queria vender bonecos para crianças, transformando um deus antigo em um inseto gigante com personalidade de um bebê. Acaba que perde a magia, sabe? Perde um pouquinho disso. O nosso terceiro lugar é um pouco diferente, porque ele não vem de um filme do Godzilla, mas é uma das criações mais sombrias e desconfortáveis da Toho. Eu tô falando do Matango, do filme de 1963, dirigido pelo mestre Ishiro Honda. Pra você ter uma ideia, esse é o mesmo cara que dirigiu o Godzilla original de 54, e aqui ele mostra que sabe trabalhar o horror humano tão bem quanto a destruição de cidades. No Matango, a gente sai da escala de prédios e entra no horror corporal, num nível que muita gente hoje compararia com The Last of Us. O Matango não é um monstro de 50 metros que você pode combater com mísseis. Ele é um fungo mutante que vive em uma ilha deserta cercada por radiação e neblina eterna. A história foca num grupo de ricaços mimados que sofre um náufrago e acaba preso nessa ilha sinistra. Com o tempo, a fome aperta e a única coisa disponível para poder comer são os cogumelos estranhos que crescem por toda a parte. E antes fosse shimeji, meu amigo, o Matango opera como um parasita viciante. Uma vez que você come, ele induz uma euforia narcótica e uma fome insaciável, tornando impossível parar. É basicamente uma metáfora inteligente da Toho, só que dessa vez é para a decadência moral e a perda de controle. A transformação física é lenta, agoniante e visualmente pesada. Primeiro, a pele começa a desenvolver placas fúngicas. Depois o rosto se desfigura até que a cabeça seja substituída por uma capa de cogumelo enorme e os braços se tornem garras deformadas. O que torna o povo cogumelo ainda mais assustador é que eles perdem a fala, mas mantêm uma forma de inteligência coletiva. Eles emitem uma gargalhada histérica enquanto tentam atrair os sobreviventes restantes para se juntarem à comunidade. É o conceito de consciência de comer sendo explorado décadas antes de virar moda. Na época do lançamento, a maquiagem das criaturas foi considerada tão perturbadora que o filme enfrentou censura pesada e quase foi banido do Japão. Mano, e adivinha por que isso? Porque as deformações fúngicas no rosto dos atores lembravam demais as cicatrizes reais dos sobreviventes das bombas atômicas, né? Os conhecidos Hibakusha. Esse paralelo entre a mutação física e o trauma real da guerra deu ao Matango uma camada de realismo que a maioria dos filmes de monstros não tem. No fim das contas, o Matango é um inimigo invisível e moral. Ele vence através da fraqueza humana, da ganância e do egoísmo dos personagens. O final do filme é um dos mais pessimistas da Toho. O único homem que escapa da ilha, entre aspas, né, percebe já num hospital psiquiátrico que está começando a desenvolver fungos no rosto. Ele conclui que os seres humanos, na sua essência egoísta, já são monstros por dentro, e o Matango só completa o serviço. Esse é o tipo de filme que você começa assistindo por diversão e termina com terapia macabra, sabe? Em segundo lugar, a gente tem o King Kaiser. Ele aparece em 1974 para ajudar o Godzilla a enfrentar o Mechagodzilla. E olha, o conceito desse bicho é uma mistura de folclore com engenharia que só poderia ter vindo do próprio Japão. O King Kaiser é baseado no Shisha, que é aquele leão-cão, guardião da cultura de Okinawa. Mas a Toho deu um toque especial. Ele não é um animal. Se você olhar os guias técnicos da Toho, vai ver que o corpo dele é feito de uma mistura de carne, ossos metálicos e concreto. Ele é um golem, um protetor ancestral que funciona como uma bateria solar gigante. A forma como ele liga, né, é uma das coisas mais atípicas de todas. Ele não acorda com radiação ou com barulho de guerra. Ele precisa que uma princesa da linhagem Azumi cante uma música específica de 5 minutos para ele despertar de uma estátua de pedra. É um ritual religioso no meio de um filme de ficção científica. Em combate ele é único, ele não solta fogo nem nada disso. Ele usa artes marciais. Ele corre, pula e dá cabeçadas. Mas o poder mais legal e fora da caixa dele são os olhos. Eles funcionam como prismas. Se um inimigo dispara um laser nele, o King Kaiser absorve o raio por um olho e dispara de volta pelo outro.
amplificado em 10 vezes. Ele tem 50 metros de altura e pesa 30.000 toneladas, mas se move com a agilidade de um lutador de karatê. Ele é especial porque quebra a lógica dos outros monstros. Ele é um guardião místico, movido à energia solar e música pop japonesa. E finalmente chegamos à nossa medalha de ouro. Se você achou os outros exóticos, o Dogora vai te fazer questionar seriamente o que o pessoal da torre estava pensando em 1964. Ele é a criatura mais fora de série de toda a era Showa, porque ele simplesmente ignora todas as regras e a forma clássica de um monstro. Para você entender o nível da parada, o Dogora não é um cara numa roupa de borracha destruindo maquetes de papelão. Ele é uma entidade cósmica abstrata. O Dogora é descrito como uma água-viva espacial, mas essa definição é quase injusta. Na verdade, ele é um super organismo celular vindo do vácuo do espaço profundo que não possui um corpo sólido definitivo. Ele flutua na atmosfera como se fosse uma nuvem viva, pulsante e translúcida, estendendo tentáculos que são quase invisíveis a olho nu, mas capazes de erguer objetos de centenas de toneladas, como pontes inteiras. Para conseguir filmar isso, o gênio dos efeitos especiais, o Eiji Tsubuyara, não usou o sistema tradicional. Ele usou bonecos de silicone dentro de tanques de água para criar aquela movimentação fluida e etérea que parece ignorar a gravidade. É um deleite visual que envelheceu muito bem. O motivo do Dogara atacar a Terra é o que torna o filme dele um dos roteiros mais doidos da Toho. Ele não quer território e não está com raiva de ninguém. Ele simplesmente precisa comer carbono puro. Isso cria uma trama de kaiju no ar fenomenal. Metade do filme é sobre o monstro e a outra metade é um drama policial sobre uma gangue de ladrões de joias internacionais. Os bandidos estão desesperados porque toda vez que eles tentam roubar um cofre cheio de diamantes, o Dogara aparece primeiro e pega as joias direto para o céu. É uma cena surreal ver toneladas de carvão e diamantes sendo sugados para as nuvens. O monstro é literalmente um prejuízo econômico global antes de ser uma ameaça física. Tentar combater o Dogara com um exército é um erro fatal. Como ele é gasoso e composto por células independentes mutadas por radiação, se você atira um míssil nele, você só piora as coisas. O impacto causa uma fissão celular traumática, o corpo dele explode, mas cada pedaço se transforma em uma versão menor e independente do monstro. Em vez de um Dogara gigante, você acaba com milhares de pequenos Dogaras devorando todo o carbono do planeta. Como é que se lida com um bicho desses? A solução final foi tão inusitada quanto o próprio monstro. Cientistas descobrem que o Dogara tem uma vulnerabilidade molecular. Ele é mortalmente alérgico ao veneno de vespas e abelhas. Uma enzima específica, que seria a hialuronidase, causa uma reação em cadeia que cristaliza as células do Dogara instantaneamente. O filme termina com aviões pulverizando veneno de vespa sintético nas nuvens, o que faz o monstro se solidificar e cair do céu em uma forma de pedras multicoloridas. Imagina a cera, uma chuva de pedras gigantes esmagando os vilões humanos lá embaixo. O Dogara leva o primeiro lugar porque ele desafia o limite de imaginação da época. Ele é uma ameaça puramente molecular, um erro que trata a nossa civilização e os nossos recursos naturais como nada mais do que um lanchinho da tarde. Ele é o ápice do experimentalismo da Toho, provando que um kaiju pode ser assustador e fascinante mesmo sem ter um rosto ou pés para pisar na gente. É a bizarrice elevada ao estado da arte. Já se inscreve e deixa o like, beleza? Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!